Boa tarde, meu nome é Lucila Beatriz, eu sou professora de português e também sou da educação especial. Hoje a nossa aula será sobre figuras de linguagem. Atenção aqui, hein? Foco! Vamos aprender hoje figuras de linguagem. Eu só me atentei a 7 figuras de linguagens. As figuras de linguagem, elas são chamadas também de figuras de estilo, que elas são os recursos, usados para dar maior ênfase na comunicação e torná-las mais bonitas. Dependendo da sua função, eu vou começar falando sobre a metáfora. Falei que são 7, né? A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo conectivo de comparação tal qual ele fica subentendido como uma frase. Por exemplo, a vida é uma nuvem que voa. Nós sabemos que a vida não é uma nuvem que voa, mas a metáfora está dizendo que nós temos então uma repetição de continuidade. A vida é como a nuvem que voa. O exemplo que nós temos aqui também um outro exemplo de metáfora é: o pelo do meu cachorro não se compara explicitamente ao pelo do cachorro ou à maciez do tapete. É como um tapete felpudo. O pelo do meu cachorro é como um tapete felpudo, né? Ou tem outro exemplo também: Gabriel é um gato. Dá pra gente entender que Gabriel, ele tem uma beleza felina, ele é um menino, mas ele parece um gato. Lucas é um touro. Dá para entender que Lucas, ele tem muita força, ele é forte. Fernando é um anjo. Ei, presta atenção aqui, silêncio. Fernando é um anjo, é a bondade de um anjo. Dona Filomena é uma flor. Priscila é uma flor. Subentende que a beleza das flores, a gente sabe que a Dona Filomena e a Priscila não são flores, mas elas são lindas como uma flor. Ludmila é fera em matemática. Ela é esperta em matemática. A outra figura de linguagem é a metonímia. Metonímia é a linguagem de palavras que consiste na substituição de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Por exemplo, o fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. O fazendeiro, nós sabemos que ele tem somente 2 braços. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra com a qual haja uma relação de sentido. Por exemplo, leio Machado de Assis há anos. Metonímia é uma figura de linguagem utilizada para substituir um termo por outro, um termo emprestado. Por exemplo, leio Machado de Assis há anos, ela é uma figura de linguagem utilizada para substituir um outro por um outro, em outro sentido, ele é emprestado, por um outro sentido. Aquela nuvem pesada está deixando os navegantes preocupados. Aquela nuvem pesada está deixando os navegantes preocupados. A nuvem pesada, ela é uma referência à tempestade, que pode trazer problemas à navegação. Então, a nuvem pesada está deixando os navegantes preocupados. Pesada, escura, negra. Quando um termo é substituído pelo outro, pela causa, por exemplo, eu suei muito para chegar até aqui. Ainda bem que consegui entrar. Eu suei muito. Nesse exemplo, em vez de dizer que correu muito para chegar a tempo, a pessoa diz que suou muito. O suor foi decorrente da corrida intensa, por isso é uma metonímia. Mas na verdade não foi essa corrida figurada mesmo, não que correu realmente, mas aconteceu que foi rápido, né? Outro exemplo: você se esqueceu de comprar o cotonete.
Hoje em dia utiliza-se o termo cotonete para falar de hastes flexíveis. Essa receita pode ter pé de leite moça? Essa receita pé de leite moça? Alguns falam leite de moça, né? Nesse outro caso, o termo leite moça faz referência a qualquer leite condensado e não a marca especificamente, assim como o cotonete. O cotonete é uma marca, mas na verdade, elas são hastes, né? Hastes flexíveis. O cotonete é uma marca, leite moça é uma marca. A catacrese. A catacrese ela representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Por exemplo, embarcou há pouco no avião. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas, como não há um termo específico para o avião, embarcar é utilizado para embarcar no avião. O correto é embarcar no barco. A sinestesia. Outra figura de linguagem, sinestesia é uma figura de linguagem que faz parte das figuras de palavras. Ela está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos, tato, etc. Sinestesia, por exemplo, perfume doce. Ele sente o cheiro e, ao mesmo tempo, se o perfume é doce, o desejo é de comer também, né? Que o paladar sinta o perfume que é doce. Vermelho gritante. Vermelho gritante. Você está vendo a cor do vermelho gritante e ao mesmo tempo você ouve, né? É a visão, você vê e ouve. Vermelho gritante. A resposta seca. Audição e tato. Tá seco. Voz aveludada. Audição e tato também. Voz aveludada. Olhar doce, visão e paladar. Fala macia, audição e tato. Cheiro azedo, olfato, paladar. Som brilhante, audição, visão. Todas essas figuras de linguagem nós já ouvimos em qualquer época da nossa vida. A gente já ouviu esse tipo de frase, né? Hipérbole. A hipérbole ela é uma figura de linguagem, é uma figura de pensamento que caracteriza pelo exagero proposital em uma declaração. Ela pode ser identificada em falas do dia a dia, em texto literário, artístico, também na propaganda. Essa figura de linguagem ela tem caráter emotivo e busca enfatizar determinado fato ou situação por meio de deformação da realidade, já que extrapola o sentido original da frase. Exemplo de hipérbole. No cotidiano, no dia a dia, né, nós usamos hipérboles como: faz 1 hora que estou esperando esse ônibus. Falei 1 milhão de vezes que não quero que você faça isso. Meu filho. Na realidade, é a 2ª vez que a mãe ou o pai adverte o filho: vou morrer de tanto estudar. Quantas vezes nós ouvimos esse tipo de frase, né? Então, é uma hipérbole. Esse tipo de frase é uma hipérbole. Eufemismo. Eufemismo é uma figura de linguagem ou de pensamento que está caracterizada por suavizar a informação de um enunciado. Portanto, ele é usado principalmente em contextos formais ou nas situações em que o enunciador pretende ser agradável, preocupado em não ofender interlocutores ou ouvintes. O eufemismo é uma figura de linguagem do tipo pensamento, cuja função é de abrandar o peso de uma situação, tornando-a mais leve. A litote. Litote é uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento. Ela é usada para abrandar uma expressão por meio de negação. Ele permite afirmar algo por meio de negação. Por exemplo, eu não estou feliz com a notícia da prefeitura. Hoje nós vimos essas figuras de linguagem, que foram 7 figuras de linguagens. Nós vimos a litote, vimos o eufemismo, os exemplos de cada uma delas, a hipérbole,
a sinestesia, a catacrese, a metonímia e a metáfora. Então, que nós sabemos que existem muito mais figuras de linguagem, mas hoje nós ficamos por aqui com essas figuras de linguagem. Eu agradeço por esse momento, né, por ter já passado essas figuras de linguagem para vocês, e espero revê-los no próximo dia. Tchau, muito obrigada.